Bom dia, alunos. Hoje a gente vai aprender uma matéria bem tranquila, bem fácil, que é razão e proporção, tá? A partir de razão nada mais é do que uma fração, tá? É uma divisão, né? A fração em si ela é uma divisão, né? E ela é representada pela letra x e y, né? O x é o denominador e o o x é o numerador e o y é o denominador. E o y nunca pode ser zero, no caso, porque a gente não divide nenhum número por zero. Então, né, o número de baixo da fração ele não pode ser zero. Quando a gente resolve essa fração, essa razão, a gente acha a sua razão, né? É bem tranquilo, gente. É só a divisão. Ah, professora, mas e quando não der para eu dividir a fração? Eu simplifico, tá? Sempre a gente vai trabalhar com a fração reduzida, sempre, tá? E tem também a questão da razão inversa, né? Que é a fração inversa também. Tudo isso está na página 132, tá, gente? A partir de um quadrinho rosa, ele mostra o que é uma razão inversa. A razão inversa é a sua fração de cabeça para baixo. Então, se eu tenho uma fração 1 sobre 5, a inversa dela é 5 sobre 1. Nota que quando eu multiplico uma pela outra, eu sempre vou achar o resultado 1. Então, 1 sobre 5 vezes 5 sobre 1 vai dar 5 sobre 5, que é igual a 1. Para caber essa classificação de razão inversa, o produto tem que dar 1. Agora vamos para a parte de proporção. A proporção, ela é a parte que são frações iguais, tá? Então, a fração que ela é igual a outra, a única coisa que muda é ela ser simplificada e a outra não, ou aumentada e a outra não, é o que difere da razão. A razão vai ser uma fração só. A parte de proporção são duas frações. A gente sempre trabalha com duas frações, uma comparada à outra. A gente diz que um número está para o outro. Por exemplo, igual no exemplo do livro, 10 sobre 15 igual a 8 sobre 12. Então, lemos que 10 está para 15, assim como 8 está para 12, tá ok? Quando duas razões são iguais, isso quer dizer que é uma proporção. Mas como assim iguais, professora? Por exemplo, tem um exemplo aí no livro mais acima que tá 8 sobre 12 igual a 2 sobre 3. A única diferença é que uma está multiplicada por 4 e a outra está dividida por 4, né? 8 sobre 12, se eu dividir por 4, dá 2 sobre 3. Então, a razão 8 sobre 12 e 2 sobre 3, ela é uma proporção. Na página 133, a gente começa a ver propriedades. São 3 propriedades no total. A primeira propriedade, que é a fundamental das proporções, ele me diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é isso, professor? Quando a gente representa por letras, né, a proporção, ele fica A sobre B igual a C sobre D. Os meios seriam as duas letras do meio, que é o B e C, e os extremos A e D, que são as últimas, tá? Primeira e última letra, e B e C as letras do meio. Então, quando eu multiplico isso, é a finalidade da minha propriedade fundamental das proporções. Tá, professora, eu não entendi nada. Aí tem um exemplo. 4 sobre 12 igual a 1 sobre 3. Aí o produto dos meios, que vai ser 1 vezes 12. E o produto dos extremos, 4 vezes 3. Se o produto for igual, 12, comprovou a propriedade fundamental das proporções. Agora, a segunda propriedade diz o seguinte, que quando eu troco a posição das letras dos extremos, ou quando eu troco a posição da letra dos meios,
ou quando eu inverto as duas frações, ela não muda, tá? Então, eu posso trocar o A pelo D, o B pelo C e de cima para baixo. Eu inverto as duas frações. Isso é válido, tá? Aí, no mesmo exemplo, ele pegou 4 sobre 12, 1 sobre 3. Aí, ele trocou a posição dos extremos, que é o 3 e o 4. Então, onde estava o 4, fica o 3. Onde estava o 3, fica o 4. Aí, trocou a posição dos meios, né? Que é o 1 e o 12. Onde estava o 12, vem o 1. E onde estava o 1, vai o 12 agora. E invertendo as frações. Antes era 4 sobre 12, ficou 12 sobre 4. Antes era 1 sobre 3, agora ficou 3 sobre 1. Tá ok? Agora, a terceira propriedade, ele diz o seguinte, que a minha soma, a soma das minhas frações, dos numeradores e dos denominadores, tem que ser igual a A sobre B. E a soma dos meus numeradores com os meus denominadores também tem que dar C sobre D. Da mesma forma, a subtração. A menos C, B menos D tem que dar A sobre B. A menos C, B menos D tem que dar C sobre D. Professora, isso vai dar certo? Vai. Vamos ver um exemplo. Ele deu o exemplo 5 sobre 15, 3 sobre 9. Então, vou fazer a soma dos numeradores, que é 5 mais 3. E a dos denominadores, 15 mais 9. É 5 mais 3 dá 8. E 15 mais 9 dá 24. Ah, professora, mas não tá dando. Tá. Quando eu coloco 5 mais 3, 15 mais 9 igual a 5 sobre 15, eu estou dizendo que eles são proporcionais. É uma propriedade, tá? Então, quando eu escrevo sem resolver, ele me diz que isso é igual a 5 sobre 15, tá? Da mesma forma que 5 mais 3 e 15 mais 9 é igual a 3 sobre 9. Isso é uma propriedade, tá, gente? Não quer dizer que a conta vai dar exata, é uma propriedade de proporção. A mesma coisa na subtração. 5 menos 3, 15 menos 9, tem que dar C, tem que dar A sobre B. O A é 5, o B é 15, então tem que dar 5 sobre 15. E 5 menos 3 e 15 menos 9 tem que dar 3 sobre 9. É propriedade, tá? Na página 134, nós já começamos a ver números proporcionais, tá? Tem dois tipos de números proporcionais. Os que são diretamente proporcionais e os que são inversamente proporcionais, tá? Os diretamente proporcionais, que está na página 134, ele deu um exemplo, né, de 3 frações que foram tiradas de uma fração que é o coeficiente de proporcionalidade. Professor, o que é coeficiente de proporcionalidade? É a fração que deu o resultado de todas as outras frações. Exemplo, 2 sobre 10, 4 sobre 20, 8 sobre 40. Quando eu simplifico 2 sobre 10, ele dá 1 sobre 5. Quando eu simplifico 4 sobre 20, ele dá 1 sobre 5. Quando eu simplifico 8 sobre 40, ele dá 1 sobre 5. Então, o que isso quer me dizer? Que o 1 sobre 5 é o meu coeficiente de proporcionalidade. Com isso, todos os meus numeradores são diretamente proporcionais. Então, o número 2, o número 4 e o número 8 são diretamente proporcionais. Abaixo do quadro amarelo, ele tem outro exemplo, onde o 1 sobre 6 é o meu coeficiente de proporcionalidade. E as frações são as seguintes: 2 sobre 12, 5 sobre 30, 8 sobre 48 e 10 sobre 60. Nesse caso, os meus números que são diretamente proporcionais são 2, 5, 8 e 10. Quando uma questão dá pra gente frações que são diretamente proporcionais, e ele quer que você ache um dos números, né?
a gente pegue de pares, tá? A gente sempre vai pegar um par que tenha uma letra só. Então, no caso, a gente pode pegar 3 sobre 12 e 10 sobre 5, ou 3 sobre 12 e 5 sobre y. A gente vai calcular isolado, achar uma letra para depois achar outra, porque tem duas letras aí que não tem valores. No caso do exemplo do livro, da página 134, ele pegou primeiro do x. Então, vai ser 3 sobre 12 igual a 10 sobre x. Depois disso, eu multiplico o cruzado, que vai dar 3x igual a 12 vezes 10. 3x igual a 120. 3x igual a 120, dividir os 2 por 3, dá x igual a 40, tá bom? Aí, eu achei que o x é 40, então eu volto lá na questão, coloco onde está o x, coloco 40. Agora, falta eu achar o y. Eu posso pegar 3 sobre 12 igual a 5 sobre y, ou eu posso pegar o 10 sobre 40, porque eu já achei 10 sobre 40 igual a 5y. Só que na questão ele pegou a primeira, 3 sobre 12 igual a 5y. Então, vai ser, multiplico cruzado, 3 vezes y igual a 5 vezes 12, que vai dar 3y igual a 60, 3y igual a 60 dividido por 3, que dá 20. Então, eu achei os dois valores, de x e de y. Então, eu volto lá na questão e eu completo. Então, vai ficar 3 sobre 12 igual a 10 sobre 40 igual a 5 sobre 20. E os números que são diretamente proporcionais são 3, 10 e 5. No caso dos números inversamente proporcionais, que está na página 135, a gente vai trabalhar com um número sobre uma fração, tá bom? E quando a gente tem isso, né, um número sobre uma fração, a gente sempre tem uma regrinha. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Quando eu fizer esse trabalho de repete a primeira vezes o inverso da segunda, eu sempre vou achar uma multiplicação. E o resultado dessa multiplicação, se ela for igual, eu vou ter o meu coeficiente de proporcionalidade e eu vou ter que os meus números 3, 6 e 12 são proporcionais, são inversamente proporcionais. Aí, no caso, por que ele diz inversamente proporcionais? Porque para eu comprovar que ele é inversamente proporcional, eu tenho que simplesmente inverter a fração. Então, por isso que é inversamente proporcional, tá? Agora, a parte mais tranquila, né, da página 136, onde diz divisão em partes proporcionais. Eu posso dividir um número que é diretamente proporcional ou um número que é inversamente proporcional. Qual é a diferença entre 1 e 8? A diretamente proporcional, quando eu pego 3 ou 2 frações que são diretamente proporcionais, eu vou somar os números de cima, que são as letras aí no caso do exemplo, né, x mais y mais z, e vou somar o denominador, 25 mais 15 dá 40, mais 10 dá 50. Então, vai ficar assim, sobre 50. Aí, eu pego o valor total do exercício, né? No exercício, ele está dando aqui para receber quantos reais cada um recebeu, precisamos dividir 10 mil reais. Então, são 3 pessoas recebendo 10 mil reais e tem que dividir proporcionalmente, de acordo com cada pessoa. Tá, então, primeiro passo. Somo os números de cima, x mais y mais z. Somo os números de baixo, 25 mais 15 mais 10. Show de bola. Agora, eu vou fazer que isso tudo é igual a 10 mil sobre 50. Por que sobre 50? Porque é o meu valor total. Então, quando eu divido 10 mil sobre 50, me dá 200 reais. Então, essa minha divisão diretamente proporcional é sobre 200, sempre em torno do 200. Então, como que vai ficar? Eu vou pegar parte de cada fração e igualar 200, cada uma. Então, tem uma x sobre 25, igual a 200. Y sobre 15, igual a 200. Z sobre 10, igual a 200. Depois disso, eu multiplico o cruzado, que vai dar x igual a 25 vezes 20, vezes 200, que dá 5 mil. Y igual a 15 vezes 200, que dá 3 mil.
Z igual a 10 vezes 200, que dá 2.000. Então, cada pessoa recebeu diretamente proporcional àquilo que lhe convinha. Então, cada pessoa recebeu um valor diferente. Por que é partes diretamente proporcionais? Porque quando a gente divide em partes iguais, ela não é proporcional. Ela é partes iguais. Essa divisão é quando, por exemplo, a gente coloca um exercício que envolva hierarquias, né? Um diretor não ganha a mesma coisa do que o faxineiro. Então, são proporções diferentes de salário. Então, essa parte de proporção a gente encontra bem em hierarquias, divisão de salário, divisão de partes de herança, algo do tipo, tá? Agora, como que eu faço quando é inversamente proporcional? Quando é inversamente proporcional, é o seguinte. Nesse caso, ele deu um exemplo, né, um quadro com gerente e faltas A, B, C e 2, 3 e 4. A gente vai colocar as proporções como 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Porém, a gente precisa... Nesse caso, a gente precisa igualar todos os denominadores ao mesmo número. Eu preciso de todos os denominadores iguais. Então, eu vou pegar o 2, o 3 e o 4 e vou tirar o MMC, tá? O MMC, no caso aí, deu 12. Então, eu vou fazer as frações, o processo do MMC, que eu não preciso repetir. Então, vai ficar 6 sobre 12, 4 sobre 12 e 3 sobre 12. Após ter feito isso, igualar todos os denominadores, eu preciso fazer o mesmo passo que eu faço com a diretamente proporcional. Vou somar todos os de cima, todos os de baixo. Qual a diferença? A diferença é que eu preciso que os denominadores sejam iguais, no outro não. Aí, no caso, ele pega o x, y e z e soma, 6, 4 e 3 e soma, tá? Professora, mas por que o 6, 4 e 3 ficou embaixo? Como eu disse, essa divisão em partes é inversamente proporcional. Então, os meus números que são inversamente proporcionais, eles têm que estar no denominador. Então, eu vou fazer da seguinte forma. 15.600, que é o total relacionado ao dever, sobre 13, que é o 6 mais 4 mais 3. Quando eu faço essa divisão, 15.600 dividido por 13, ele me dá um valor de 1.200. Após isso, eu vou pegar separado cada fração e igualar 1.200, tá? Da mesma forma da diretamente proporcional. Então, vai ser x sobre 6 igual a 1.200, y sobre 4 igual a 1.200, z sobre 3 igual a 1.200. E eu vou multiplicar cruzado cada um deles. Do x vai ficar x igual a 6 vezes 1.200, que dá 7.200. O do y vai dar y igual a 4 vezes 1.200, que dá 4.800. Do z vai dar 3 vezes 1.200, que vai dar 3.600. E assim finalizo a parte da razão em proporção. Agora vamos passar a atividade e na segunda aula vai ser liberado a segunda parte da matéria.